E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 28/4, 11 horas e 8 minutos. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem enrolação. A verdade, a gente vai aqui para o nosso querido atualização, né? Esses dias realmente eu fiquei sem fazer análise do Bitcoin por conta de alguns BOs que eu estava resolvendo, né? E outra, o Bitcoin andando exatamente aqui nessas regiões, que aí eu ficar fazendo vídeo todo dia sobre isso fica um pouquinho chato, né? Mas hoje eu resolvi fazer justamente porque a gente começou a romper ali região de 63, 904,70, que também na última análise eu falei para vocês qual era a frequência que o mercado poderia trabalhar se a gente tivesse esse rompimento, né? Então esse rompimento aqui, ele realmente aconteceu, né? E está abaixo de 63, e agora qual é a frequência que o Bitcoin vai trabalhar nas próximas semanas, beleza? Então vem comigo. Galera, desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogios, para deixar no comentário abaixo aí, tá? Essa difference aqui, né, ela já foi violada várias vezes, então eu vou acabar com ela, tá? Geralmente eu não gosto de ficar com uma difference segurando esse tempo todo, então as únicas differences que eu tenho aqui que está segurando bastante é essa aqui, que é lá do dia 24 de outubro, naquela entradinha que a gente fez aqui, né? E essa aqui eu perdi, se eu não me engano, essa aqui eu perdi, essa entrada, então ela tá segurando bastante, então vou ficar com ela, tá? Essa aqui, como já perdeu várias vezes aqui, tá brincando, não tá respeitando muito, eu vou tirá-la agora desse exato momento, certo? Vamos lá. O Bitcoin, essa correção que teve aqui realmente, né? A gente tá em um período aqui que o mercado ele tá andando lateral, não tem como a gente, entre aspas, falar se é uma acumulação de distribuição, mas tem como a gente, né, dar um palpite sobre isso que eu vou falar para vocês. Inclusive, também falei isso para vocês na aula passada. Então, o Bitcoin está trabalhando estava trabalhando uma frequência entre 70, né? Ele estava trabalhando uma frequência entre 70 a 63. Essa era a frequência do Bitcoin. Agora, ao passo que a gente rompe 63.904.70, a gente começa a trabalhar com uma frequência de 63.904 a 57.726.12. Essa é a frequência principal que o Bitcoin pode trabalhar. Ele vai buscar essas correções? A gente não sabe. Mas, se houver essas correções, então o Bitcoin tende a trabalhar nessas faixas de preço. Então, essas faixas de preço aqui são importantíssimas aqui para o Bitcoin, né? Então, esse aqui são um ponto principal aqui para o Bitcoin, certo? Então, como a gente rompeu 63.904, a gente está trabalhando abaixo dessa consideração, o mercado ele pode sim fazer esse movimento de queda. Só que, olha só, o mercado, depois que ele fez toda essa acumulação aqui, ele explodiu para cima o BV, fez aqui uma volta, tentou novamente aqui renovar esse fundo, né? Segurando um pouquinho, já está voltando acima desse último fundo aqui, e o ABV continua positivo e não perdeu o VWMA. Ou seja, a gente, por mais que esteja nessa configuração aqui, o Bitcoin não rompeu o VWMA. Então, isso é muito importante para a gente, porque, de fato, se o mercado chegar aqui e fazer esse movimento e não ficar rompendo a VWMA, a tendência maior é entrar demanda no mercado. Então, o mercado aqui, ele tende a colocar grana para dentro do Bitcoin. E isso aqui faz com que o preço ele começa a subir, tá? Então, assim, a gente está em uma posição ainda favorável. Algumas coisas me preocupam, eu vou chegar nesse ponto para vocês. Mas enquanto a gente não romper essa VWMA, eu não acredito aí em correções mais fortes. Ah, mas tu tá falando que a frequência é de 63.904 a 57.700 e cacetada e tal. É uma desvalorização grande aqui, beleza. Mas ainda continua dentro do padrão, o padrão dos canais. Então, por mais que o mercado ele venha aqui buscar 57, para mim, está dentro aqui da normalidade. Então, eu teria aqui o quê? Um canal de referência e uma zona neutra. A zona neutra justamente estava ali no 57.726.12. Então, está dentro da normalidade aqui o Bitcoin, tá? Agora, se a gente rompe aí na semana para cima dos 63.904, a gente começa novamente a trabalhar com essa frequência de 63.904 a 70.574.65. Seria a frequência que a gente iria trabalhar, certo? Então, assim, o OBV, por mais que esteja dentro dessa região aqui, o OBV ele não está positivo. E outra coisa que eu tenho que deixar bem claro para vocês, né? Olha só, essas duas barras, galera, essa aqui, do dia 28, se eu não me engano, 50% está aqui, a gente está trabalhando praticamente aqui abaixo de 50, se a gente ganha aqui, a gente tem mais força compradora nessa região, e tem essa outra barra que também está ligada. Se eu for pegar aqui 50%, ela está praticamente aqui passando na região da barra inferior do dia 28. Então, cara, todos esses pontos que o mercado está fazendo aqui nessa região
é um ponto de defesa. Então, assim, não tem como eu acreditar ainda em uma distribuição. Ah, mas se tu for pegar o Market Profile, a gente está abaixo dessa concentração aqui. A POC está no 67,701,94. Beleza, eu entendo isso. Eu entendo que o mercado está abaixo dessa concentração, mas eu sei muito bem que esse ponto aqui do dia 28, é dia 28? Esse ponto aqui do dia 28 e esse ponto aqui do dia 5 de março de 2024 são pontos importantes que não foram perdidos. Então, toda vez que o mercado vem tocar nessa região aqui, essa região ela serve de defesa. Então, não tem como eu acreditar, isso é particular, tá, galera? Não tem como eu acreditar que o mercado está passando por um período que a gente chama de distribuição. Não tem como eu acreditar ainda, tá? Ah, e quando é que tu vai acreditar que o mercado tem um período de distribuição? Cara, sinceramente, seria muito... casa muito com a FiMate, porque a FiMate, quando a gente tem um topo desse mercado aqui, eu poderia marcar ali, ó, mas eu vou deixar aqui mesmo. Eu teria aqui meu canal de referência zona neutra. Perdeu zona neutra, aí eu tenho uma grande chance de uma correção um pouco mais forte no Bitcoin. E olha só que engraçado, perdendo a zona neutra nos 57.726.12, eu estaria perdendo a maior concentração de volume no dia 28 de fevereiro. Então, eu teria aqui um stop dessa galera aqui do dia 5 de março e teria aqui possivelmente um stop da galera do dia 28 de fevereiro. Então, o stop ele faz com que a galera que comece a correr aqui para vender, a oferta aumenta e isso faz com que o preço desabe, pode vir buscar até ali view up, lá nos 49.828.91, tá? Isso aqui é uma possibilidade, mas para isso aqui eu acreditar, para isso aqui estar maduro, eu realmente tenho que perder 57 aqui. Então, enquanto isso não acontecer, não tem como acreditar em uma possível desova de posições nessa região. Então, por mais que o mercado aqui esteja me apresentando, esteja falando aqui para mim, cara, estamos abaixo do nível de POC. Eu tenho essas duas barras segurando o mercado ainda e para mim ela é crucial para a gente entender se realmente vai haver essa correção ou não. E o meu OBV também está positivo. Então, assim, é um período que a gente tem que ter realmente calma aqui e olhar bem de perto aqui o que está acontecendo com o gráfico. Então, na minha opinião, o mercado, opinião pessoal, o mercado ele está acumulando, não está distribuindo, por mais que eu tenha aqui indícios fortes que o mercado está passando por um período de distribuição, tá? Porque esse indicador aqui é um indicador de maior volume, então a maior sombra de volume que está sendo criada aqui nessa região é na região de 67, 61,94. Na próxima semana pode ser diferente, pode mudar. Pode vir, essa POC ela pode vir para cá. Então, isso aqui não tem como ser previsto, né? Não tem como prever isso aqui. Então, assim, o que vai fazer essa diferença é justamente essa tua leitura aqui e essa tua... como é que eu posso falar aqui? Essa tua lupa, vamos dizer assim, que tu tem de entender gráfico. Porque essa POC lá, ela pode mudar. Isso aqui já é estático, ela não muda. E eu não estou perdendo ponto estático dessa galera. Tá? Então, quem me garante que o mercado na próxima semana, essa POC aqui, que está no 66, vai passar lá para aqui para baixo? Tá? E aí o preço acima dessa região e começa a disparar o preço. Então, isso aqui é um pouquinho mais, um olhar um pouco mais refinado sobre essa visão aqui, beleza? Então, assim, tá descartado a distribuição? Na minha opinião, não é distribuição, galera. Não é distribuição, na minha opinião, é acumulação. E se eu estiver errado, eu vou falar, galera, estava errado. Realmente estava errado. Foi a distribuição e o mercado agora ele pode correr ali e buscar 49. Então, nesse momento, não tenho nada para falar de distribuição aqui no mercado, beleza? O que me preocupa, coisas que me preocupam, tá? Coisas que me preocupam. OBV. OBV, ele não rompeu essa região. Então, para eu começar a acreditar agora em distribuição, vou falar agora o que eu acredito, né? Que isso aqui é uma acumulação por conta desses pontos que eu falei para vocês, dia 5, dia 28. A gente não rompeu eles, então para mim é acumulação. E agora, o que me faria acreditar que tinha uma distribuição? O OBV ele começar a fazer essa graça aqui e vir aqui, perder. Quando ele perde, ele vai ficar vermelho, então ele vai ficar abaixo da VW. Então ele pode voltar aqui, testar e começar a renovar fundo. Cara, se isso aqui acontecer, se esse padrão acontecer, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui os camaradas aqui, os grandes, as instituições começando a vender as posições, tá? E aí sim o mercado ele pode fazer esse movimento. Aí sim eu posso acreditar que isso aqui tudo é uma distribuição, tá? E quando o mercado chegar aqui, não adianta acontecer só isso, tá? O mercado ele tem que bater aqui, perder essa região, voltar e não conseguir mais. Aí eu já tenho quase 90% de certeza que isso aqui foi uma distribuição e estava errado.
e aí o mercado ele pode vir aqui desabar. Por quê? Porque os players aqui estão vendendo essas posições. E a gente perdendo esse ponto aqui e esse ponto aqui, vai entrar muita oferta no mercado. E a oferta, vocês sabem que coloca o mercado para baixo. Beleza? Então, nesse exato momento aqui, 11h18, eu não acredito em distribuição. Então, para acontecer distribuição, eu preciso perder esses 2 pontos e preciso de um OBV totalmente negativo. Totalmente negativo. E eu não tenho isso até o momento. Outra coisa importante que me preocupa o SDT. Olha como é interessante, o SDT ele está chegando ali perto da VW. E é isso que eu espero no SDT. Tá? É isso que eu espero no SDT. Se eu pegar o SDT aqui e marcar esses últimos topos, né, você vai ver aqui que a gente não conseguiu passar. E agora ele está fazendo aqui topos mais baixos do que esses dois aqui. Fundos, né, na verdade, ele não conseguiu renovar. Então ele está chegando numa região que é a VW. Então essa VW aqui ela não pode ser perdida. Isso eu quero que aconteça no SDT, diferente lá do Bitcoin. Ou seja, o mercado ele vai vir aqui, vai começar a ficar vermelhinho, bater aqui, pronto. Quando isso aqui acontece para mim, eu não vou mais levar em consideração isso aqui, ó, da FiMate. Por quê? Porque aqui eu tenho um canal de referência, tenho uma zona neutra. O que que diz aqui a FiMate? Quando tu rompe a zona neutra, né, você faz uma compra, deixa o stop abaixo da caixinha. E aí ele tem esses níveis aqui para alcançar, certo? Isso é o que diz a FiMate. Só que se isso aqui acontece, eu tenho aqui indício que a galera está desencarteirando o SDT. E se a galera está desencarteirando o SDT, então vai fazer aqui com que a oferta entre no mercado e isso faz com que o mercado aqui ele desabe. E aí ele pode tanto perder aqui para a zona neutra como canal de referência, fazendo assim com que o Bitcoin suba, e se perder aqui, meu amigo, já era. Aí sim a gente começa a ter uma alta muito grande no Bitcoin. Então isso aqui é uma possibilidade. Só que isso aqui, galera, tá um pouquinho longe de acontecer, né? Porque eu tenho regiões aqui que eu falei para vocês de 5,36, que seria a região lá do último topo que defendeu aqui, ó, tá vendo? Então, eu até acreditei que o mercado ele poderia vir buscar essa região aqui, e quase chegou nessa região aqui, né? Quase. E aí o mercado fez agora, ele está segurando ali nos 4,47, que é uma região interessante, é uma região de defesa. Se a gente perde aqui 4,75, próximo alvo seria ali 4,54, como aconteceu aqui. E toda essa quedinha aqui que fosse acontecer aqui no SDT, faria com que o Bitcoin aqui ele começasse a vir buscar 70, tá? Então essa região aqui é uma região importante. E nota que a gente não está conseguindo renovar aqui os topos no SDT. Aí a galera fala assim, pô, mas peraí, a gente não está conseguindo aqui, mas a gente está positivo? Beleza, tá correto. A gente está demonstrando aqui fraqueza, até o momento a gente está em uma lateralização. E pelo que eu já estou olhando aqui do nosso querido OBV, geralmente a fraqueza ela começa desse jeito, né? Então a gente não começa ali a renovar ali os topos e começa a ficar em uma lateralização, ou seja, uma possível distribuição. E quando a gente perde a VW, aí sim é um gatilho de fraqueza extrema aqui, aí o mercado realmente vai fraquejar aqui e pode desovar. Se tu for pegar aqui, ó, olha aqui, ó, o mercado aqui todo ele andou positivo, né? Então o mercado aqui até começou a subir, entendeu? Começou até a subir aqui, ó. Então positivo, mas estava renovando o fundo. Chegou nesse ponto aqui, ó, ele não conseguiu mais renovar os topos, na verdade. Aqui ele já estava demonstrando fraqueza, conseguiu, depois tentou 1, 2 vezes, não conseguiu. Ficou vermelho aqui, ou seja, essa galera aqui toda aqui foi um período que o OBV passou em distribuição. E aí, o que o mercado aconteceu? O que aconteceu aqui com o OBV? Ó? Renovando os fundos, galera, renovando os fundos, ou seja, uma distribuição. Então, o mercado aqui, nesse dia aqui, ó, começou a mostrar fraqueza. No dia 5 de fevereiro de 2024. Então aqui o mercado já estava demonstrando que fraqueza, ou seja, que toda essa região aqui que ele ficou aqui possivelmente, entre aspas, acumulando, ele estava distribuindo. E aqui foi, né, o fim da meada aqui. Falar assim, não, agora eu vou desencarteirar. Então todo esse desencarteiramento do SDT aqui fez com que o mercado ele caísse aqui praticamente, ó, vou pegar lá do comecinho, fez cair aqui exatamente quase 40%, né, que eu não peguei lá do fundo, quase 40% aqui de queda. E essa queda toda aqui, ela representa toda essa alta do Bitcoin, né? Se tu for pegar aqui, ó, o SDT aqui, ele começou a demonstrar fraqueza 5 de fevereiro. E vamos ver aqui, 5 de fevereiro.
5 de fevereiro. Então, 5 de fevereiro, quando começou o desencarteiramento lá no SDT, o que começou a acontecer aqui no Bitcoin? O Bitcoin ele começou aqui a subir. E se eu for pegar aqui 5 de fevereiro, vamos lá, o Bitcoin aqui ele já estava demonstrando força. Só que lá em 5 de fevereiro, tá aqui, ó, ele já estava aqui fazendo outro teste de demanda, de oferta em cima da VW. Ele começou a entrar grana, muita grana no Bitcoin, começou a entrar, tá aqui, o SDT mostrando para vocês aqui, ó. Então começou a entrar muita grana no SDT não, no Bitcoin, e no SDT começou a sair a grana. Então começou a ter o desencarteiramento da grana. Então essa é a relação do SDT com o Bitcoin. Então se o SDT que ele começa a demonstrar fraqueza, então ele começa a devolver isso aqui, a galera começa a desencarteirar, então o dinheiro indo lá para o Bitcoin. E é justamente isso aqui que está acontecendo. Então lá no topo, aqui no fundo do poço aqui, o mercado começou a andar, subiu, né? Ele chegou, ele fez esses 2 pontos aqui, não conseguiu mais renovar, começou a ficar positivo, começou a subir, ó, começou a subir. E agora está chegando um ponto que é um ponto interessante, que agora a gente vai saber se realmente a gente vai ter o desencarteiramento do STT ou não. Então toda essa alta do STT fez com que o Bitcoin ele fizesse esse declínio aqui, tá? Então isso é muito importante vocês entenderem. Então o meu ponto principal aqui seria não ter mais essa renovação desse topo aqui no SDT, porque se tiver renovação de topo, o Bitcoin ele tende a cair, galera. Ele tende a vir buscar ali 57. Isso aqui pode anotar. Se o SDT ele começa a romper, inclusive eu vou deixar isso aqui salvo, tá? Vou deixar salvo esse layout aqui com essa linha, porque se ele começar a fazer isso aqui, se ele começar a renovar, então, opa, perdão, peraí. Então o SDT que ele começa o quê? Ficar brincando aqui, não perde a VWA, tá, pô, rompeu, ficou acima. Cara, isso aqui, aí o SDT tá falando isso aqui, ó, o OBV, ó, não, a VW. Então a gente tem sustentabilidade profissional no SDT, ou seja, mais gente aqui encarteirando no SDT. E eu não sei o motivo, não tem como saber o porquê a galera tá encarteirando no SDT. Só que eu sei que geralmente quando a galera tá encarteirando aqui o SDT, eles estão com incerteza de alguma coisa, querem mais instabilidade e querem sair da volatilidade do Bitcoin. Então quando isso aqui acontece, então teoricamente ali no Bitcoin ele vai estar, né, ficando negativo. Então isso aqui vai estar ficando negativo pra gente. Então a galera aqui vendendo Bitcoin, né? Galera não, as baleias vendendo Bitcoin, né? E aqui colocando grana aqui para dentro do SDT. Então isso aqui ele não mede a força de pessoa física, tá, galera? De sardinha não. Esse indicador aqui de baleia. Então se a baleia tá vendendo aqui, então possivelmente aqui a galera tá encarteirando para cá, beleza? Então segue essa dica. Então aqui a gente ainda não demonstrou essa fraqueza ainda. A gente teria que romper essa região de VW para poder, né, ter isso que eu falei para vocês. Porque se isso aqui acontece, nada vai seguir essa zona neutra e canal de referência aqui na minha humilde opinião. Beleza? Então nesse exato momento aqui a gente está em 4,75, acima do 4,75. Então teoricamente aqui é para buscar 4,97, o que diz o livro, né? O que diz o livro. Mas vamos ver se a gente vai romper isso aqui para baixo ou se realmente a gente vai buscar ali 4,95, 5% de dominância, fazendo assim que o Bitcoin ele possa vir buscar regiões aqui, ó, de 60, 502,38, mais ou menos, certo? Dito isso, então eu acho que já passei por aqui. Eu falei para vocês que isso aqui é uma POC dinâmica. Ó. Se eu for mexer aqui, ó, uma hora tá lá baixando, tá vendo? Quem me garante que com o tempo aí na semana isso aqui não vai estar aqui para baixo e o Bitcoin acima, o preço acima. Então, por isso que eu não posso só me basear por isso aqui para saber se realmente é uma distribuição. Se eu olhar justamente só esse indicador aqui, eu vou falar que o mercado está em uma distribuição. Por quê? Porque é isso. Porque a POC ela está acima, o preço está abaixo. Então, teoricamente, é distribuição. Tá? Então, vamos se atentar a isso, tá, galera? Galera, então é isso. Eu quis passar para vocês coisa bem rápida, uma atualização bem rápida, 19 minutos de vídeo, tá? Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham entendido a relação aqui do USDT com o Bitcoin, tá? Então isso é muito importante. O USDT ele tem que perder essa VW. Se a gente perde essa VW, a gente pode sim ter uma nova queda no USDT, fazendo com que a demanda do Bitcoin cresça, dinheiro entra para dentro do Bitcoin e a gente começa a subir novamente. E com isso, possivelmente, a gente vai estar rompendo essa região aqui, ou essa POC vem para baixo, fazendo assim que o Bitcoin ele tenha novas altas aí. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto. Boa operação a todos. Os.